Podcast. Podcast Mão na área, podcast número 158, 1585, que te lembra este número, Vitor Guedes. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Vitão. Bom, se fosse 5-1, eu ia lembrar de um que eu não posso dizer no programa de família, né, ou de pinga, tá? Mas como foi 5-2, o 5 me lembra a vitória heróica do Corinthians ontem, né? Eu faço o papel aqui do chato, eu achei até o placar exagerado, mas o Corinthians foi muito bem no jogo e me surpreendeu. Eu, que nunca critiquei Marquinhos Gabriel, provei que tinha razão, jogou muito bem de novo Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel e o Jô, que são meus ídolos, eu tinha dado contrato de 15 anos pro Jô e aumentado o Marquinhos Gabriel, eles provaram que eu tinha razão. Não é isso, Vessone? Se dependesse do Vitor Guedes, Jô não estaria vestindo a camisa do Corinthians. Agora, se dependesse do Vessone... Não, é verdade. Se dependesse de mim, ele não ganharia jamais o contrato de 3 anos quando veio. Eu teria feito com ele o contrato que o Santos fez com o Carlos de Oliveira de risco. Mas ele não teria aceitado e não estaria no Corinthians. Aí eu não sei. Talvez estivesse no bar. Mas eu não teria feito contrato de 3 anos, não. Teria ou dado na igreja. Provavelmente. E aí, Vessa, beleza? Tudo bem, Belo? O Jô calando mais uma vez Vitor Guedes. Eu diria pra você que ele eu acho que tá ele e o Barrios no Grêmio são as duas maiores contratações de 2017. Daquelas assim, que você provavelmente apostaria no fracasso e tá dando muito certo, assim. Então, por exemplo, o Gabriel, você sabia que era bom volante e que ele ia jogar bem, assim. Poderia não ser um supra-sumo, mas ele não ia jogar mal. Mas o Jô, a desconfiança dele era tão grande, vindo da China, sem jogar há 2 anos, sei lá. Então ele e o Barrios, depois que o Barrios saiu daqui também do Palmeiras, acho que são as duas maiores contratações de 2017 até agora, pela perspectiva e pelo que está acontecendo. O Gabriel, não há explicação para o Palmeiras não ter exercido a prioridade, né? A não ser aquela explicação de tô cheio de grana, quero comprar uma Ferrari, né? Vou pegar o Felipe Melo da Europa, não vou ficar com o moleque. Pegou um cara de grife. E só entrando no Vessa, o Jô tá fazendo gol e tá jogando bem. O Barrios tá fazendo gol. Então o Jô, realmente, no jogo de ontem, gente, a gente vai falar muito desse jogo, imagino, né? Desculpa entrar no comando de Marco Belo. Não mas tem, o terceiro... aqui é uma democracia. Aliás, é uma anarquia, é mais uma anarquia. Se fosse... Bom, enfim. O terceiro gol do Corinthians, gente, é a jogada que o Jô tem feito mais no campeonato. O final é o Cleison tocando a bola pro Michael que fez o gol. Mas o Jô recebe a bola no lateral do Paulo Roberto, aliás, Paulo Roberto que foi muito mal. Improvisado, é verdade. Ele recebeu a bola quase na bico da área do Corinthians, lá atrás. Aí ele fez um pivô, como diria Tite, girou e jogou a bola na esquerda. E aí foi na área, e assim, a bola foi pro Michael, que fez o gol e já tava chegando para concluir. E assim, não é a primeira vez, no dia que ele jogou pior contra o Atlético Goianiense, que ele perdeu um gol dentro da pequena área, ridículo, ele fez uma girada, também deixou o Cleison na cara do gol. E ontem, um dos gols ele cruzou de direita pra cabeça do Cleiton, que aliás, tudo estava dando tudo certo ontem. Ele cabeceou mal, fraco no meio do gol, bateu no Pikachu, entrou ontem e estava dando tudo certo pro Corinthians. Mas o jogo cruzou de perna direita, girou de pé esquerdo, assim, fora o gol, que é o gol do centroavante, que não é um gol fácil. O gol que ele fez de pé direito ali, não é um... assim... ele fez o goleiro e o zagueiro se trombarem, né? É um gol difícil, assim, não é um gol de gênio, mas assim... Muito brucutu, chuta em cima do goleiro, dribla pro lado errado. Ele driblou pro pé dele ruim, fez o gol bem. Então, não é só gol, tem jogado bem. Porque centroavante, às vezes, assim, fez gol, jogou bem, não fez gol, jogou mal. O Jô tem jogado bem, além de fazer gol. Então, eu dou uma palmatória aqui sem nenhum problema. Fala, velho. E assim, o quinto gol, acho que foi o quinto, é um estourão de novo, e ele ganha de um cara, põe a bola no peito, ganha no peito, não precisa nem da cabeça, ajeita para alguém que tá um pouquinho para trás, e esse alguém parte para jogada, etc., para lançar o Pedrinho, que lança o Paulo Roberto, etc. Mas tudo acontece porque ele, na hora do estourão, de alguém que quebrou a bola, ele domina no peito e deixa para esse cara avançar, que eu não me lembro quem era.
Então, assim, ele tá jogando muito bem, até no meu Excel aqui, se não me engano, além dos gols todos, ele tem 4 assistências nos últimos, tipo assim, nos o quinto últimos gol que cruza é o Paulo Roberto. Isso, não, mas é um pouco antes. Mas assim, acho que nos últimos 10, 12 gols do Corinthians, ele deve ter feito 4, mas ele tem mais 4 ou 5 assistências. Então, assim, é um negócio meio... É o que o Vitão, é o que o Vitão falou, não é só fazer gol, ele tá jogando bem. E tem um detalhe que ontem eu tava até escutando a CBN e os pessoal lá, o Prats, o Marra, falando, porque foi um grande gol, ele arrancou, apesar dele ser lento, etc., ele conseguiu chegar e driblar o goleiro, blá, blá, blá. E aí eu lembrei de uma matéria do UOL que o Dassler fez, e na matéria eles abriram até com isso no título. Aquilo me surpreendeu demais, assim, eu confesso que eu jamais sonharia com aquilo. E o Valmir Cruz dizendo que nos testes o mais veloz do elenco é o Jô, porque a passada dele é tão larga, e aí ele até brinca, como a do Bolt, não sei o que e tal, e eles abriram a matéria com isso. Mas pra mim, o Jô era um cara lento. Eu não acho rápido também, não. Então, mas o Valmir disse que nos testes ele é muito mais rápido do que qualquer um, por cada passada dele. Aquilo me surpreendeu de uma maneira que eu jamais sonharia com aquilo. Ele tem o biotipo, né? Tem biotipo de corredor, é magro, alto, enfim, se você olha ele na rua, parece aqueles corredor keniano, né? Que vem pra São Silvestre, enfim. Ele ganhou na corrida, mas era o Paulão de costas, né? Ele começou a carreira com 16 anos, várias vezes jogando de segundo atacante como ponta esquerda. Mas isso faz uma década, né? Eu também tenho essa impressão do Vessone, enfim. Também que vale a velocidade com a bola, né? Os testes físicos, assim. Ele não me parece um jogador... Tanto que o Corinthians, mesmo jogando recuado, não joga no contra-ataque. Os gols do Corinthians ontem, todos foram de bola trabalhada, sem exceção. Não teve um gol de contra-ataque. O primeiro gol, que é o gol característico, bola no Arana, cruzamento que é um passe, né? Que eu não sou o Vessone para ter fluência de falar assistência, não tem nada a ver lá. Ele deu um passe rasteiro, não foi um cruzamento no pé do Marquinhos Gabriel. O segundo... O Marquinhos Gabriel viu o jogo entre 2 zagueiros e meteu uma bola. O terceiro saiu do lateral do Corinthians defensivo. Aí o Michael recebeu do Cleison. O quarto, como que foi? O quarto foi aquele frango, a bola, frango não, desvio do zagueiro, né? Que o Cleiton cabeceou. E esse quinto que o Vessone lembrou agora, que o jogo ganhou a bola no peito e meteu no Paulo Roberto. Nenhum gol de contra-ataque, né? O Corinthians não joga no contra-ataque, mesmo fora de casa. Pois é, Vitão, e antes de eu colocar o Teleco na jogada, né? Você falou no começo do programa que você faz o papel de chato. Eu faço o papel de moderado aqui. Então eu vou dizer uma coisa, o Corinthians não perderia o jogo contra o Vasco, não empataria o jogo contra o Vasco, mas eu também acho a goleada foi exagerada. Eu acho que em nenhum momento, nem quando tomou os 2 gols no início do segundo tempo, eu pensei assim, nossa, o Corinthians vai perder esse jogo, vai tomar uma virada. Porque a tranquilidade dos jogadores é impressionante. Depois do apagão, primeiro deu aquele apagão no começo do segundo tempo dos 2 gols do Luiz Fabiano. Ali, realmente, o time passou um sufoco. Mas logo depois, eu já vi o Cássio tocando a bola pra lateral, pro Guilherme Arana. Não foi só apagão, né, Belo? Foi falha individual do Pablo nos 2 gols e no Cássio do primeiro. Né? Também, mas um apagão do time inteiro, né? Porque deixou cruzar. Não é só os 2, né? Teve falha. Não foi só mérito do Luiz Fabiano. Teve falha do Pablo e falha do Cássio. Mas eu digo um apagão porque tomar 2 gols em 2 minutos não é normal. E não é só uma falha individual de um jogador. Mas depois daqueles 10 minutos, o Corinthians se tranquilizou e voltou a tocar bola. E eu, que estava trabalhando nesse jogo pela Transamérica, eu pensei assim, uma hora vai sair o gol, uma hora vai sair o terceiro gol e o Corinthians vai se rearrumar depois do apagão, né? Passou 10 minutos de apagão, agora também 5-2 eu acho que foi demais. Um placar normal pro jogo seria uns 3-2, assim, aqueles gols no final foram gols quando o Vasco já estava morto, né? E o Cleiton acabou fazendo até em falhas individuais também da defesa do Vasco da Gama, que é uma porcaria, né? A defesa do Vasco é uma bosta e o goleiro não pegou uma bola, né? O que foi pro gol entrou, enfim. Mas a vitória é justíssima, não tô falando, pelo amor de Deus, né? Mas só tô falando que eu acho que o 5-2 realmente foi um placar que acabou sendo elástico pelo que foi o jogo. Teleco 1910, belezinha? Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos ouvintes e aos amigos da mesa. E aí, fala um pouquinho do jogo que a gente já falou demais, Teleco.
Eu acho que o jogo no primeiro tempo, especialmente o Corinthians, foi senhor do jogo, né? O segundo tempo foram aqueles 10 minutos, como você sabiamente comentou, né? Que ficou meio estranho. Foram falhas, além das falhas individuais que você comentou, também teve as falhas da equipe, né? Que deixou cruzar, que deixou chegar, né? E um pouco de sorte também do Luiz, né? Até bateu lá na mão dele. Mas eu acho que o Corinthians foi muito bem, né? Talvez um pouco elástico, sim, mas também não acharia que seria tão fora assim um 4-2 ou um 6-2, de repente. A gente tá falando pro torcedor corintiano e o torcedor tá alegre, tá feliz, contente, já tem gente comprando passagem para Dubai, enfim, mas nosso papel aqui é de achar o elogio onde tem que elogiar e achar a crítica onde tem que criticar. Pontos negativos para mim da partida contra o Vasco. Um que todos esperavam, Paulo Roberto, que não é lateral direito, como lembrou o Vitão, e foi muito mal, né? Teve uma avenida Paulo Roberto, aliás, eu tô com medo, eu tô com medo de domingo contra o São Paulo, Paulo Roberto na direita. Não sei se o Carille vai arrumar, vai arrumar quem alguma joga coisa. Ali de São Paulo? Oi? Quem joga por ali de São Paulo? Pelo São Paulo na esquerda para pegar o Paulo Era o Luiz Roberto Araújo, na Luiz direita. Luiz Araújo vai jogar? Eu não sei quem que o Rogério Ceni vai colocar ali. Mas enfim, no jogo do Campeonato Paulista no Morumbi, que acabou empatado por 1-1, o Léo Príncipe jogou na lateral direita e o Pedrinho jogou no meio de campo aberto por ali. O São Paulo foi pra cima do Corinthians. Eu não lembro o nome do jogador do São Paulo que acabou entrando naquela partida, um moleque, e foi o melhor do jogo no primeiro tempo. Quase que o São Paulo... Não foi o Luiz Araújo. Araruna, ele mesmo. O Rogério Ceni colocou ele por ali, ele fez o que quis do lado direito do Corinthians, então tem que tomar cuidado com o Paulo Roberto. E outro jogador, ninguém esperava que fosse estar destoando do resto da equipe, que pra mim ontem foi mal, foi o Jadson. Muito por causa do posicionamento, que o Carille teve que mudar ele, né, para a entrada do Marquinhos e do Cleison, mas mesmo assim o Jadson poderia fazer mais, eu acho. Não sei se vocês concordam comigo que o Jadson tá um pouquinho abaixo dos demais jogadores da equipe. Ele tá bem fisicamente, Marco? Eu não concordo, não. Ele não tá um pouquinho, não. Ele tá muito abaixo. Muito abaixo. E tanto na ponta, que é onde ele gosta de jogar, quanto no meio. Mesmo quando... É que o time, quando tá ganhando, vai passando despercebido. Eu até falei isso hoje na minha coluna, desculpa, o Telex fez a pergunta pro Belo, em relação aos goleiros, por exemplo. O Cássio falhou feio no gol do Corinthians ontem. O goleiro do Botafogo tomou um peru, o do Palmeiras foi mal pra cacete e o Muralha é uma piada. Botafogo perdeu, o Palmeiras perdeu, o Flamengo perdeu. Estão acabando com os goleiros. O Corinthians ganhou de 5-2, a falha do Cássio sai na urina. Então, quando você está numa fase que tá dando tudo certo, por mérito, não é só sorte, aliás, méritos principalmente do Carille, que o Corinthians sem o Rodriguinho não perdeu a organização, sem o Fagner conseguiu ganhar o jogo, mas o Jadson tá destoando e não é de hoje. Fez uma outra boa partida, mas assim, eu achei que ele ia ser o protagonista. Ele tá sendo coadjuvante pro Rodriguinho, como ele foi o coadjuvante pro Renato Augusto, mas muito coadjuvante. E tem indo mal, inclusive, na bola parada. Não, mas ser coadjuvante pro Rodriguinho não é problema algum, até porque o Rodriguinho tá jogando demais. O problema é que nem isso ele tá conseguindo. Tá jogando mal. E jogou mal. Ontem ele foi muito mal, achei. Muito mal não. Então só nota 5, né? Mas fala uma jogada do Jadson. Não, e ele perdeu muita bola fácil, tentou fazer aquelas jogadas bonitas, tocar de calcanhar. Primeiro gol ele participa, né? Ele tem participação. Mínima, porque ele que ajeita a bola, mas enfim, ele não jogou bem mesmo. Mas assim, de verdade, é o que eu acho, de 11 jogadores, normalmente, meio normal, que sempre... É difícil que os 11... Mas você sempre o Jadson que tá mal, Vessone. Quando ele joga bem, a gente discutiu isso no podcast anterior, num 5-7 ou num 5-6, essa mesma discussão. Aí vamos voltar, uma vez mas quando que ele vai ser o cara que vai decidir? Uma hora tem que ser. Tá destoando faz tempo. Quando que a gente falou que ele fez a pior partida dele? Que foi contra o Atlético Goianiense. Que ele, inclusive, depois teve aquele problema muscular que ficou sem treinar. E até respondendo Não foi bem contra o Santos também, na minha até opinião. Respondendo a pergunta do Teleco, desde aquela partida contra o Atlético Goianiense, não dá pra falar que o Jadson tá 100% fisicamente, porque ele tá
trabalhando separado da equipe em vários treinos, vários trabalhos. Ele faz na academia, reforço muscular, enfim, ele tá no limite. Não é um jogador novo, tá no limite. Mas também não é desculpa para ele jogar o que ele tá jogando. Ele não tá com problema físico, senão ele não estaria em campo. Ele não tá acima do peso, não tá gordo, não tá com nenhuma lesão. O que acontece é aquele jogador que depois da partida tem que meter uma bolsa de gelo no joelho se não incha. É mais ou menos o que acontecia com o Paulo André, o que acontecia com o Alessandro. Sei lá, eu vou citar 30 mil jogadores que acontecem a mesma coisa, porque tem um pouquinho acima já da idade, né? Não tem 18 anos, 17 anos de idade, tem que ter um cuidado especial. Mas isso não quer dizer que é desculpa para ele estar jogando mal, ele tá mal mesmo. Eu só tô falando porque quando ele tá com a bola no pé, ele dá toques de qualidade, né? Parece que ele tá com algum problema físico. E quando eu digo um problema físico, não necessariamente um problema clínico, né? Ele não tá correndo o suficiente, não tá se colocando bem o suficiente. Pode ser também, né? Porque o esquema do cara, ele sacrifica um pouco o jogador, ele tem que correr o tempo todo. Você vê o Jô, por exemplo, tá praticamente em todas as partes do campo, né? O que a gente tava elogiando. Ele não vem jogando bem, copo vazio, copo cheio, copo vazio, né? Mas quando o time, de uma maneira, ele tá tão bem encaixado, de que o seu protagonista não joga bem e o time mesmo assim joga bem. Então acho que isso é até por mais que seja uma coisa ruim individualmente pro Jadson, coletivamente acho que passa a ser uma coisa que você vê de outros olhos, assim, que eu acho que vê de uma maneira legal, porque o time consegue, a engrenagem do time, mesmo com o principal jogador estando um pouco abaixo, a engrenagem continua dando certo, entendeu? Então, esse é o copo 5 rodadas, não são? São 5 rodadas. É o copo cheio. Chapecoense, Atlético Goianiense, Vitória, Santos e Vasco. Na minha opinião, o Jadson não foi bem em nenhum dos 5 jogos. A última partida em que o Jadson foi bem foi contra a Ponte Preta em Campinas. Sim, então, aliás, foi bem naquele jogo no segundo tempo. Mas aquele jogo, quem acabou com o jogo foi Jô e Rodriguinho também. Ele foi bem, o time inteiro foi bem naquele jogo. Mas quem acabou com o jogo foi Rodriguinho e Jô, naquele jogo lá, no 3-0. Mas eu Pode entendo, falar, mas eu tô dizendo, quando você tem um cara diferente, que eu acho que o Jadson, pelas enfiadas, ele tem o poder de uma decisão de um jogo, caras assim têm poder disso. O 0-0 lá na Bahia, ele sai, acontece 1-0, porque simplesmente o Marquinhos Gabriel toma uma bola, enfia pro Jadson, e o Jadson, num passe magistral, acha o Marquinhos nas costas do volante, e aí o Marquinhos acha o Jô. Então, assim, por mais que um cara desse não esteja bem, ele quando mais ou menos como o Belo disse, ele consegue dar, participações dele são poucas, mas quando um cara desse participa, a chance de ser uma coisa diferente ou de sair o gol, ela é muito grande. Foi o primeiro gol ontem. O Marquinhos Gabriel dá uma letra, toca para alguém, esse alguém toca para o Jadson. É o Jadson que leva a bola para o lado esquerdo e acha o Arana. Então, assim, caras assim, por mais que eu sei que tem que render mais, eu sei que ele é o cara do time. Não, foi o Cleison que tocou pro Arana no primeiro gol, Vessone? Não, mas quem leva a bola para lá é o Jadson. Ah, tá. Lá pro lado esquerdo, entendeu? Para dar pro Cleison, para dar pro Arana. Então, assim, porque a jogada é muito bonita. Aliás, o Corinthians colocou o vídeo da jogada inteira, é uma jogada belíssima. Quem puder ver pelo Twitter do clube lá depois tal, é uma jogada desde o lateral, é um negócio de pé em pé absurdo. Só assim. uma coisa, Vessone, eu gosto do Jadson pra caramba, não tô aqui criticando a pessoa, nem o jogador, que ele é um jogador fantástico, concordo com o que você tá falando. O que eu acho é o seguinte, não tô falando que o Jadson precisa perder a posição, virar reserva, nem nada, porque ele é o diferencial da equipe, concordo. Agora o que eu acho é ter um cara pra fazer sombra, pra de repente, numa rodada que tiver quarta e domingo, ele descansar um jogo. Porque como lembrou bem o Teleco, o Jadson teve problemas físicos, né? Na partida contra o Atlético Goianiense ele saiu machucado, ficou sem treinar 3 dias. Então, de repente, no jogo de ontem, se ele não tivesse entrado em campo, o time poderia ter ido melhor, não sei, é difícil falar melhor depois de uma vitória por 5-2, né? Mas se de repente tivesse dado um descanso pro Jadson, ele estaria inteiro contra o São Paulo no domingo, entendeu? Então eu acho que talvez... com tanto desfalque fica difícil, né, Marco? E você tem o Cleison pra isso também.
Não, mas o Cleison pode fazer a do Jadson. O Cleison faria a do Jadson. O Giovanni Augusto ontem entrou no lugar do Jadson. Então, porque de repente tô viajando aqui, tô colocando em discussão. Tô colocando em discussão. De repente o Giovanni Augusto tem entrado. O mais importante que eu tô querendo não é nem os nomes que entrariam no lugar dele. É de repente dar um descanso. Por exemplo, na primeira rodada contra a Chapecoense, que o time tava cansado pra cacete e o Fábio Carille colocou os 11 titulares em campo. Às vezes, em algumas rodadas, não colocaram os 11 titulares justamente para peças chaves, porque hoje a gente tá falando do Jadson. Amanhã pode acontecer com o Rodriguinho, de dar uma estafa no cara e ele não conseguir jogar 8 partidas, 10 partidas seguidas então, maravilhosas, entendeu? Mas, Belo, eu tô com um teleco nessa. O momento não é o momento que tá sem os desfalques, né? Porque, assim, o Marquinhos Gabriel, que é alguém que eu não acreditava, mas, né? Fez uma partida muito boa contra o Vitória, não sei se foi 20 ou 25 minutos. E ontem, se eu tivesse que eleger o melhor em campo, eu tinha votado nele. Dúvida entre ele e o Jô. Mas acho que ele foi mais decisivo. Enfim, não importa se foi o melhor, o segundo melhor, jogou muito bem. Se o Fábio Carille fizer o milagre da ressurreição do Marquinhos Gabriel, que aí realmente merece uma estátua ao lado da do Tite, aí dá pra você poupar. Porque assim, o Corinthians tem 2 meias, certo? Que é o Rodriguinho e o Jadson. Sem o Rodriguinho, tanto que o Carille optou em tirar ele da posição dele e trazer ele pro meio para fazer esse papel. E o Marquinhos Gabriel fez o papel do Jadson. E fez melhor do que o Jadson vinha fazendo. O lance mais bonito do jogo, para mim, foi o lançamento do Marquinhos Gabriel pro gol do jogo. Não é um passe fácil. Um pouquinho mais fraco, o zagueiro pega, um pouquinho mais forte, o goleiro sai antes que o jogo. É um passe muito difícil de ser dado. E além do primeiro gol, que é o gol. Vitão, eu concordo com tudo que você tá falando, só que o Jadson tava tão mal que no segundo tempo ele saiu pra entrar o Giovanni Augusto, entendeu? Isso que eu tô falando. Mas sim, concordo. E saíram 3 gols depois disso. Agora, contra o Cruzeiro não tem desfalque na seleção. O Corinthians tem uma sequência difícil, São Paulo e Cruzeiro, que é uma sequência aí. O Corinthians, assim. Eu fui acho que todos aqui, não sei se todos, mas eu estou na lista dos muitos jornalistas que no começo do ano me pedem previsão e eu dei, começo do campeonato. Quais os favoritos ao título? Eu respondi como 90%. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, certo? 2 tem 6 pontos, o Palmeiras tem 4 pontos, o Atlético e o Flamengo tem 6 pontos, por isso tem 13. Isso não quer dizer, eu não acredito sinceramente, não sei vocês, que a Chapecoense e o Curitiba vão se manter ali na briga. Eu acredito que o Grêmio pode entrar nessa briga, que se ganhar hoje, nós estamos gravando antes do jogo, se o Grêmio ganhar, cola ali no Corinthians e tal, mas o Corinthians abriu uma vantagem que é muito longa no campeonato, que é uma vantagem que dá ao torcedor do Corinthians, pelo menos a esperança, que eu não tinha antes do campeonato, sendo sincero, de brigar, você vai conquistar outra coisa, mas de lutar pelo que é uma coisa que eu não esperava. E essa coisa que me irrita um pouco, estou me estendendo, depois deixa vocês falar, me irrita profundamente essa comparação. O ano passado o Inter era o líder na 5ª rodada. Foda-se, o que eles querem? Que o Corinthians entregue o jogo para não ser o líder na 5ª rodada? Puta comparação imbecil. Usar o número de forma idiota. Também tem um outro número. Com 3 rodadas, quem perdeu todas nunca foi rebaixado. Então o Atlético Goianiense está salvo. É umas comparações idiotas, né? Ainda bem que é em primeiro lugar depois de 5 rodadas. Agora, o Corinthians tem jogado muito bem. Se não perder Rodriguinho e Arana, que eu acho que são os riscos na janela ali, o Corinthians pode até não ter título, não aguentar essa bronca, não vai ganhar todos os jogos fora de casa o resto da vida, mas abriu uma folga dos principais favoritos e tem jogado com uma consistência, e isso traz domingo casa cheia, como trouxe contra o Santos, é uma bola virtuosa, né? Assim como tem a bola de neve que traz para baixo, começa a ganhar, domingo Itaquera vai ter 40 mil pessoas, se ganha o jogo contra o Cruzeiro tá lotado, e assim vai. E o adversário já entra com outro. O Vasco já entrou ontem completamente diferente do que entrou contra o Fluminense e contra o Bahia. Já entrou com medo do Corinthians. Agora, dá pra brigar por esse título aí se jogar um pouquinho mais de bola. E o Jadson, pro Corinthians brigar verdadeiramente pelo título, vai ter que ser o Jadson 2015. Não o Jadson 2017. O Vessone, o Vitor Guedes, ele fora do ar aqui, me mandou uma mensagem pedindo para você comentar a respeito do Internacional ter estado na 5ª rodada do ano passado na liderança do Campeonato Brasileiro e ter caído. O que você pensa disso, Vessone? Eu mandei mensagem. Eu acho um dado bem relevante, viu, Belo? Que precisava prestar bem atenção nisso mesmo. E qual é outra, Vitão? Você não vai tomar no cu vocês dois,
Vamos tomar no cu você. Eu não sei quem que. O Atlético Goianiense, assim, nunca um time que perdeu os 3 primeiros jogos foi rebaixado. Então nós sabemos que tem 19 times contra o rebaixamento. O Atlético Goianiense está salvo, segundo os gênios que gostam. Não, alguém escreveu ontem, eu achei interessante, falando sério agora, que o Corinthians de 2011, me parece, tinha 7 pontos com 5 rodadas e o Corinthians de 2015 tinha 9, ou é o contrário, não sei, alguma coisa assim. Eu sei que em 2011 e 2015, com 5 rodadas, o Corinthians não tinha 13 pontos. E foram 2 campanhas muito boas do Corinthians, 2015 muito mais, né? 2015 a gente sabe que o time engrenou depois, engrenou a partir do segundo semestre do ano no Campeonato Brasileiro, né, depois da reformulação do time, enfim. Mas é interessante o time do Fábio Carille ter mais pontos nas primeiras rodadas do que nos campeonatos de 2011 e 2015. E esses números que o Vitão tanto gosta, Teleco, 80 dias sem perder, 18 jogos sem derrota, 6 vitórias nas últimas 6 partidas longe de casa, são números que assustam o adversário. O time que vai pegar o Corinthians hoje não pega o Corinthians do mesmo jeito que o time que pegava o Corinthians no final do ano passado, por exemplo, Teleco. A gente tem que colocar aí também, né? Porque o Vitor fica trazendo esse tipo de estatística absurda pra gente, que ele gosta tanto. Em 2015, é difícil comparar, porque só embalou mesmo de arrebentar no segundo turno, né? Então não adianta ficar comparando o começo do campeonato. Agora em 2011 o Corinthians começou de um jeito absurdo. Ele foi perder o primeiro jogo lá contra o Cruzeiro, naquele frango daquele Renan, aquele estorvo que teve no Corinthians. Foram 8 vitórias e um empate. Mas se eu não me engano, nos 5 primeiros jogos não fez 13 pontos. Não, mas perdeu a liderança no final do primeiro turno quando o Chicão foi pro banco, lembra? Mas foi 8 vitórias e empate, se não deu 13 pontos, deu quase isso, né? Eu não lembro exatamente da sequência agora. Foram 10 jogos, 9 vitórias e empate. Não lembro a hora do empate. E o Corinthians ganhou o campeonato ali, mais ou menos, porque foi até o finzinho, cabeça a cabeça com o Vasco, e no final também, que deu aquele destaque, né, que ganhou vários jogos em seguida, aquele gol 1-0 contra o Ceará, ganhou contra o Atlético Paranaense, ganhou contra o Atlético Mineiro, aquela virada lá que o Adriano pagou o salário dele lá, que ele só ficou lá enrolando no Corinthians, mas com aquele gol foi sensacional, ganhou contra o Avaí, quer dizer, foi cabeça a cabeça até o final, né? Então é um pouco diferente. Se comparar com 2011, eu acho mais certo que 2015. Mesmo porque todo time também instabilidade, né, gente? Que vai começar a empatar, perder, aí já começa, acabou tudo, não sei o quê. Porque em 2011 foi ruim assim também. Que a gente só conseguiu recuperar naquele 0-0 contra o São Paulo, o Corinthians vivia tomando gol de escanteio. Não, assim, tem um número, você falou alguns números do time. Tem um número que pra mim é muito foda, assim, pouca gente tá falando dele. Eu até ainda vou dar uma nota com isso daí, sobre esse número, porque ninguém deu nota ainda. Sabe há quanto tempo o Corinthians não sai atrás no placar? Vocês lembram? Contra o Santo André. O Corinthians não sai. Ferroviária, né? Perdeu da Ferroviária depois? Não. É depois. Ele não sai atrás do São placar. Paulo, 1-1? Isso, o 1-1 do São Paulo lá na verdade. primeira fase Gol do Jô. Paulista. Já faz mais de 20, se não me engano, se somar tudo, dá mais de 24 horas de futebol, 24 horas de bola rolando o tempo inteiro, como se o time jogasse um dia inteiro e não tomasse gol. Já são, se não me engano, 14 ou 16 jogos que o time não toma gol primeiro do que o adversário, ou seja, isso daí parece um detalhe bobo, mas eu acho que ele é relevante, porque te facilita muito a vida. O Corinthians não precisou correr atrás nesse período todo contra ninguém. As duas vezes que o Inter fez primeiro, a Ponte fez, o São Paulo fez. Mas aí, Vessa, isso eu ia te falar um negócio que você lembrou aí do Inter, porque assim, naquela série de 4-1 seguido, o Corinthians empatou com a Chapecoense e não teve força para fazer o segundo gol. Contra o Inter foi eliminado, né? Contra o São Paulo e contra a Ponte Preta, não. O empate foi ótimo, eu não considero grande problema. Por isso que ontem foi relevante, né? Porque na hora do 2-2, ao contrário do Belo, que falou que não temeu em nenhum momento o resultado,
Logo depois da virada, o Luiz Fabiano teve uma chance que o Manga lá chutou errado, ele perdeu o gol, e a torcida cresceu ali durante uns 5 minutos, o Corinthians ficou meio grog ali. Que foi o gol do Michael saiu logo aos 12, uma coisa assim, e o jogo voltou pro Corinthians. Até saiu o terceiro gol do Corinthians, o Vasco tava ali flertando com a virada. E só trazendo para 2017 aqui, então, trazendo para o nosso campeonato, para o futuro próximo, que é o jogo contra o São Paulo no domingo, a gente está chegando no final do podcast Timão 158. No jogo contra o São Paulo, aliás, mais de 33 mil ingressos já foram vendidos, vamos ter mais de 40 mil pessoas com certeza em Itaquera. Vocês fariam alguma mudança na equipe, no lugar do Paulo Roberto, Jadson, que foi citado aqui, ou manteria o mesmo time, lembrando que os desfalques serão os mesmos, o Romero, o Fagner e o Rodriguinho? Não tem chance do Romero voltar? O Romero só vai jogar um amistoso, né? Verdade, pode ter chance do Romero voltar. O Romero volta, ele é o único que volta, porque é até aqui perto, em Lima, né? E os outros que estão na Austrália. Eu acho, se não me engano, o Romero volta. Agora, respondendo essa pergunta, eu queria a ajuda do Vessone e do Marco Belo. Eu não acompanho os treinamentos dia a dia que vocês acompanham. Eu fiquei muito apreensivo com a atuação do Paulo Roberto, mas confesso que eu não sei se há no elenco alguém que possa fazer improvisação pela direita ali. Se Léo Santos, se algum volante. O único que poderia ser, na minha visão, assim, dois, na verdade. Um não pode, que é o Mantuan. Ele até já jogou na base de lateral, tem noção, acho que ele jogaria bem, mas tá machucado, não vai jogar, fez cirurgia e tal. Acho que o Camacho é um cara que jogaria por ali, por exemplo. Camacho, será? Não pensei nisso. Eu não mudaria nada. Eu não mudaria nada, eu manteria tudo do jeito que tá. Você manteria o Paulo Roberto? Ontem eu fiquei olhando no banco de reservas, porque eu achei que se o bicho pegasse e o Vasco começasse a forçar muito na Avenida Paulo Roberto ali, o Carille ia ter que mudar. E no banco ontem, o único cara que poderia jogar por ali que eu tenha visto, e não tô falando que ele vai jogar melhor que o Paulo Roberto, mas é o único que poderia atuar por ali, seria o Ameixa. O Arian, que também é volante, também seria improvisado, mas vai saber, né? Não rola não, gente. Não rola não. Não sei. E o Léo ele é Príncipe, também, ele ainda né? tá mal ou não? Não, o Léo Príncipe vai demorar umas 2 semanas ainda. Então deixa o Paulo Roberto, que o Paulo Roberto não treinou, né? Porque entre o Varian e o Paulo Roberto, gente, neste momento, Paulo Roberto com certeza. Não sei, eu nunca vi o Ameixa jogar pela lateral. Vocês lembram do Edenilson em 2011? O Edenilson era volante, foi pra lateral e virou titular. O Alessandro tinha mas ele machucado. era bem mais técnico, né? Do que tanto quanto o Paulo Roberto, quanto o Varian, né? Não, eu tô falando, ninguém nunca viu. Não tô falando que o Ameixa é o Pelé, pelo amor de Deus. Mas tô falando que ninguém nunca viu ele jogar na lateral pra falar que é uma bosta. Você nunca viu no clássico, né? O Edenilson... Você nunca viu, vai ver no clássico. Não, o Carille poderia... O Carille poderia agora... testar, tô falando, não sei, nos treinos. Não tô falando em colocar no clássico. De repente ele testar no treino de sexta, né? Mas eu respondi a sua pergunta, assim, sobre o clássico de domingo. Sem ver os treinos, ele preparou, segundo a entrevista dele mesmo, quando viu que o Léo Príncipe machucou, treinou o tempo todo pro Paulo Roberto. E treinando, sabendo o que é pra fazer, adaptado ao treinamento, ao estilo de jogo, foi uma tragédia. Sem improvisar alguém que nem treinou, nem porque é a posição mais difícil, eu concordo com o Carille, para você fechar o zagueiro, pegar assim, posição para você, taticamente para você jogar, talvez seja a posição mais difícil de você improvisar a lateral. Então, já que não tem nada que presta, pelo menos eu deixaria então o Paulo Roberto que treinou. Assim. Tá, vou dificultar para vocês então. Paulo Roberto, vou bater na madeira aqui, ó. Não vai acontecer, tá? É uma hipótese. Paulo Roberto machuca. Quem vocês colocam no domingo? Eu não tenho a menor ideia. Perguntei pra vocês porque eu não sei. Léo Santos. Léo Santos, Teleco? Pra mim, Léo Santos. Gabriel sabe jogar? Será? Põe o Camacho de volante e o Gabriel na direita. Fujam para as montanhas. O Camacho de primeiro volante e o Gabriel na direita. Acho que o Gabriel marca melhor que o Camacho pra jogar ali. Não sei. Daí mudaria na estrutura da equipe, né? O Camacho de primeiro volante. Isso que eu vejo o time dividir. Se um dia você tem que improvisar, não troca duas posições para consertar uma, troca só ela. E acho que é verdade, assim, você vai mexer em duas. Ele mexeu, hein? Ele mexeu, ele tirou o Jadson da direita, ele não manteve o Jadson e botou alguém no lugar do Rodriguinho.
Ele tirou o Jadson da direita, mexeu na direita, trouxe o Jadson. Joga, né? Mas ele mexeu. Não mexeu? Mas ali na linha de 3 ali, o Jadson joga em qualquer uma. Acho que é meio normal ali, né? Não falei que ele fez errado, mas eu tô só dizendo que ele fez isso. Enfim, vamos depender do Paulo Roberto. Bate mais uma vez na madeira, por favor, Marco. Calma aí. É o São Paulo também, né, gente? Tranquilo. Por favor. Não é nada disso. Cheiro de zica. Então, para finalizar esse podcast, a gente já falou demais por hoje. No jogo contra o São Paulo, vamos ver se o Paulo Roberto vai ser o melhor homem em campo, vai fazer todos os gols do jogo, vai virar herói, ganhar uma estátua no Parque São Jorge, enfim, tudo pode acontecer. Lembrando que ele jogou a final contra a Ponte Preta, né? Um sujeito que tem estrela, porque nas horas certas alguém machuca ou é convocado, ou acontece alguma coisa, é abduzido, enfim, e o Paulo Roberto joga. O Felipe Bastos, por exemplo, não joga nunca mais, né? O Paulo Roberto tá aí em todas. Tem jogador que nasceu com o bumbum virado para a lua. Placar do jogo contra o São Paulo, Teleco. E o Paulo Roberto fez bom passe no jogo contra o Vasco. Eu aposto em 2-0, senhores. Sem grandes sustos. Eu vou apostar em 3-2 pro Corinthians. Vitor Guedes. Eu vou inovar um palpite que eu jamais dei aqui. Corinthians 1-0, gol do Jô. E aí, Vessone? Inacreditável, Belo. Meu mesmo palpite, 3-2. Já tinha pensado isso antes e o Belo veio na mesma, assim. 3-2, gols de Paulo Roberto. Falcão? Jadson e Jô, é claro. Calando o Vitor Guedes mais uma vez. Paulo Roberto, Jadson e Jô. E a gente ainda tem essa dúvida do Romero aí que a gente vai ver na sexta-feira. Mas o Paulo Roberto não vai parar nem no escanteio, né? Pode pôr o Romero ali. O Romero é o melhor lateral que o Corinthians tem, né? Se ele voltar, de repente põe ele de lateral, já oficializa o negócio. Mas enfim, Vitor Guedes, um abraço pra você, meu amigo, e voltamos na próxima semana. Voltamos segunda-feira comemorando mais uma vitória no Majestoso. Falou. Um grande abraço a todos. Falou, Vessone. Valeu. Tchau, Teleco. Um abraço a todos e vai, Corinthians. Podcast.